Fala galera, beleza? Mais um bate-papo aqui no nosso canal do YouTube, o Plenitude, e também para o nosso podcast. Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude, estou aqui com o Gustavo. Fala pessoal, mais uma. E hoje o nosso convidado é o Rodrigo Manda, E aí, um dos pessoal, caras beleza? mais incríveis que eu já conheci na área. E aí, Rô? Beleza, Rê? Obrigado aí pelo convite. Agu, prazer estar aqui com vocês hoje, bater um papinho aí, Show. conversar um pouco. Né? Ô, Rô, começa se apresentando aí pra galera, pra quem não te conhece. Sou o Rodrigo Manda, né? Tenho aí a honra de ser parceiro desses caras, poder participar aí já há algum tempo de eventos da Plenitude e mais recentemente aí dos cursos de pós-graduação. Eu sou biomédico de formação, sou formado na Unesp, em Botucatu, né? E dediquei aí toda a minha carreira acadêmica dentro da área de metabolismo, exercício físico, nutrição, né? E hoje aí a gente participa junto aí dos cursos de pós, né? Falando um pouquinho sobre exames laboratoriais, sobre interfaces de saúde, de esporte, né? E eu acho que mais ou menos por aí. Legal. Você começou vamos dizer assim, na vida acadêmica com a Plenitude, é isso? Na verdade, assim, eu entrei na faculdade em 2005, né? Eu vim conhecer a Plenitude até antes da Plenitude nascer. Legal. Né? Antes da Plenitude nascer, eu tem uns colegas que trabalham, né, até hoje como personagens de uma academia aqui de São Paulo, e conhecia 3 meninos. E como eu já tinha aí uma vivência de aulas, esse cara né, me conhecia, e falava assim, cara, tem 3 caras lá da Reebok, opa, não sei se pode falar. Pode falar. Pode falar nome. Tem 3 caras lá que eles estão montando um negócio muito legal, cara, uma empresa muito legal aí e tal, né, acho que vale depois você conhecer. E aí eu vim descobrir que esses 3 caras, né, eram Renato, Bruno e Lucas, que estavam aí dando início, né, à Plenitude. Eu conheci, na verdade, né, porque o primeiro evento deles, que foi com o Paulo e com o Daniel, né, 2 colegas, 2 grandes amigos, e aí veio exatamente isso, né, eu conheci a empresa, nisso veio esse meu colega falando, ó, aquela empresa que eu comentei são eles, né, e aí foi onde a gente meio que se conheceu e começou a ter essa parceria aí, né, participando dos eventos, quando eu poderia ir geralmente, né, aqui em São Paulo, e até que veio a oportunidade de a gente estar junto. É muito legal essa história, realmente, cara. Eu ouvi falar do Rô também nessa fase aí, das 2014. Também um colega tentando fazer algum tipo de ponte, assim, mas nem sabia quem era o Rô, né? Eu sabia que era o Burini, depois você pode contar um pouco sobre o Burini. E acho que eu só fui ver o Rô pela primeira vez, sem ser o WhatsApp. Eu também sou bem fisionomista, eu lembrava de algumas conversas, com o Bruno, inclusive. Só fui ver o Rô em 2016 ou 15, Rô. Foi num evento maior aí, que você foi até como congressista. Você foi com o Daniel, você foi com uma galera lá aí. Eu acho que foi. Eu acho que foi ali que eu falei com você pela primeira vez. Eu acho, pessoalmente. Eu acho que foi num São evento. Camila. Eu acho que foi antes. Foi antes? Foi no primeiro mesmo? Não foi no primeiro, que a gente se viu pessoalmente. Foi no que teve Paulo, Rodolfo e Lancha. Lá na verdade. Moca. Lá na Moca. Né? Não, o da São Camilo foi antes desse. Foi antes? Foi antes desse. Eu acho que foi depois. Bom, enfim. Mas foi no mesmo ano, foi em 2015. 2015 e 2016, na verdade. Isso, eu acho que esse tinha sido um dos primeiros que a gente se conheceu pessoalmente, né? E aí até que depois veio no congresso científico, que foi lá na São Camilo. Bom, enfim. Foi nessa... mais ou menos nessa época, né? Muito legal. Rô, e aí, uma das coisas que te avalizaram, assim, pra gente, além dos contatos que a gente tinha e do seu currículo, foi você ter um vínculo, de certa forma, com o Burini, cara. Conta pra galera quem é o Burini, qual que é a participação dele na sua vida. Burini, eu acho que participação na minha vida, falar do Burini, eu acho que vem o Burini e depois vem a minha vida, né? Em termos de carreira profissional. O professor Roberto Carlos Burini, ele é professor titular na Unesp, né? Universidade Estadual Paulista, que é do campus de Botucatu, onde a gente tem o campus de medicina. Ele é professor titular dentro da Faculdade de Medicina. Ele é um biomédico de formação, e quando eu entrei, né, na biomedicina,
eu admito que essa área que eu faço hoje eu nem imaginava que eu ia fazer, né? E por coincidência, assim, no meu primeiro ano dentro da faculdade, por conta de uma disciplina optativa, né? Que não era uma disciplina curricular, uma disciplina optativa de fisiologia do exercício, que eu conheci o Burini, né? Eu vi que dentro do curso de biomedicina tinha essa área, eu nem imaginava que o biomédico poderia atuar nessa área. E aí teria essa vertente da fisiologia do exercício, sempre gostei da prática recreacional. E a hora que eu vi que quem ministrava, que era o responsável, era um biomédico, eu falei assim, caraca, biomedicina dentro dessa área, né? Pô, talvez eu possa aliar um hobby, né, uma coisa que eu gosto, com a profissão. E eu fui conhecer o laboratório, me matricular nessa disciplina, e aí conheci o professor Burini, né? E aí fui conhecendo a história e a importância do professor Burini dentro da área, né, do metabolismo, exercício e nutrição. E a partir daquele momento eu falei assim, cara, acho que me identifiquei, e ali no meu primeiro ano, né, eu comecei a fazer o que a gente fala da iniciação científica, e fiquei 14 anos dentro do centro de pesquisa do professor Burini, fazendo todas as etapas acadêmicas aí, né? Então, desde iniciação científica, mestrado, doutorado, especialização, tudo isso, né? Então, para mim, né, ele é um grande mentor da minha carreira, da minha profissão. Acho que para muitos, né, professores aí da área hoje que nós temos até em contato nos cursos, né, principalmente da área esportiva, em algum momento tiveram algum contato, né, com o professor Burini, seja assistindo aula ou seja estudando, né, pelos seus materiais, pelas suas pesquisas aí. O Burini é uma das maiores referências aí da área, é um dos dinossauros, né? Quem que citou o Rô esses dias aqui com a gente? Foi o Lancha, não foi? Mostrou uma foto? Foi o Lancha. O Lancha mostrou uma foto de algum congresso aí das antigas, você pivete, assim. Ele falou, essa aqui é o Manda. Antes dele ser o Manda. É verdade, é o Manda sério pra você. E aí, antes disso ainda, cara, por que biomedicina? Você é o primeiro biomédico aqui, talvez seja um dos poucos que vai aparecer aqui no nosso canal. Não, pô, por que biomedicina, cara? Às vezes quando eu conto um pouquinho dessa minha história de faculdade, né? É aquela coisa, né? Da famosa pergunta, o que você vai fazer quando você crescer? Né? Você é biomédico. Então, cara, eu falo que a biomedicina ela apareceu num momento de muita dúvida, né? Que é aquela fase ali do colegial, onde você está para escolher a sua profissão, para prestar um vestibular, para entrar numa faculdade. Eu, quando pequeno, eu tinha aquela coisa do, eu vou fazer medicina, vou ser médico. Né? Só que a partir do momento que eu comecei a entender o que cada profissão fazia ali, né, por volta da 8ª série e tal, falei, puta, medicina não é uma coisa que me deixa muito confortável, né? Eu falo, as pessoas ainda não acreditam, falo, poxa, eu sou muito tímido, né? Eu não gosto muito daquela coisa de ter que falar e tal. A pessoa fala, pô, você fala em público hoje, né? Eu falo, não, eu aprendi um pouco mais essa questão. E a medicina, aquela coisa, às vezes, de atendimento, e aí eu tinha aquela visão, às vezes, de cirurgia, essas coisas, eu falei, nossa, não é isso que eu quero. Uma visão muito simplista, obviamente. E aí, a hora que eu fui, né, sempre quis a área da saúde. Eu prestei várias faculdades, de medicina, a biologia, a farmácia, a fisioterapia, a educação física. Eu fui meio que assim, poxa, eu gosto disso, eu gosto daquilo, tá? Minha mãe é fisioterapeuta de formação, mas não exerce, né? Então sempre também convivi um pouco com essa coisa da saúde. E a biomedicina ela apareceu como uma área da saúde e que lidava mais com o ser humano, né? Por exemplo, diferente da biologia, que você tem a parte animal e vegetal, que não me interessavam muito. Então foi meio que nessa, vamos dizer assim, nessa busca de algo que me identificasse dentro da área da saúde, dentro das ciências biológicas e dentro de uma abordagem mais do humano, né, do indivíduo, do que da parte animal e vegetal. Aí veio a biomedicina, né? Veio a biomedicina, e quando eu prestei, eu achava que na verdade, eu seguiria mais para a área da genética. Né? Porque eu entrei na faculdade em 2004, né? 2003, 2002, era a hora que falava muito de genética na TV, projeto de genoma, todas aquelas coisas. Então, biologia, genética e tal, acho que é um negócio legal. Né? Mas aí já, no primeiro ano, eu já vi que não era isso. E aí foi onde apareceu essa oportunidade da parte da fisiologia do exercício que abracei e até hoje não larguei. Legal. Você fez mestrado, doutorado ou você fez doutorado direto? Fiz mestrado e doutorado. Fez pós-doc não, né?
Não, pós-doc ainda não. Vai fazer? Hoje eu falo que não sei se é o meu principal objetivo, né? Depois que eu terminei o doutorado, poxa, eu fiquei quase 15 anos dentro da universidade, eu senti a necessidade de viver uma outra experiência, né? De tentar ir, vamos dizer assim, para um mercado. Por mais que quando eu saí do doutorado eu não tivesse um mercado, principalmente para um biomédico, com a minha habilitação, né? Sim. Eu quis ir para um mercado, quis ir viver uma coisa um pouco mais diferente do que o ambiente da pesquisa. E o pós-doc, por você não ter uma necessidade ali de um prazo, uma data, ficou um projeto mais para frente. Talvez quando eu estiver um pouco mais tranquilo, né? Voltar a sentar numa bancada, aí para um laboratório, desenvolver uma pesquisa, que isso é uma coisa que faz parte de mim, né? Rô, e aí, acho que eu vi em algum lugar aí, ou perguntando para você, esses dias sobre as atribuições do biomédico, você me explicou que tinha um monte e tal, mas aí você é um biomédico habilitado em fisiologia do exercício, é isso? Eu sou, assim, uma das coisas que, igual, por exemplo, se a gente fizer um paralelo com a nutrição, né? O CRN até liberou várias habilitações ao nutricionista. O biomédico, quando ele sai da graduação, ele já sai habilitado. E essa habilitação é conferida de acordo com o seu estágio curricular. Qual área que você realiza o seu estágio, o TCC, né? Como geralmente a gente conhece. Então, não necessariamente você precisa de uma especialização depois da graduação para pleitear um título de especialista, que não é um especialista, é um habilitado que a gente chama. Então, a biomedicina hoje, ela tem, acho que mais de 40 habilitações, né? A mais tradicional da biomedicina é a análise clínica, né? Que é o que eu falo que geralmente é aquele que trabalha no laboratório, né? Esse laboratório que a gente vai fazer exame, essas coisas e tal. Normalmente lá embaixo tem lá, né? Quem assina, né, o laudo é um biomédico. E eu saí habilitado em bioquímica, né, pela área, né, de pesquisa, pelo meu TCC, pelo meu estágio, eu saí habilitado na área de bioquímica. E o que acontece? Hoje eu tenho 2 habilitações, que é a bioquímica, e hoje eu sou habilitado em fisiologia do esporte e da prática do exercício físico. Essa é uma habilitação nova que o Conselho Federal de Biomedicina liberou em 2019, né? Então, ela foi uma habilitação que foi, né, vamos dizer assim, foi aprovada para que o biomédico pudesse estar habilitado dentro dessa área. E o que foi mais legal, né, é que eu já tinha tido alguns contatos, né, junto ao Conselho Regional, oportunidades de aulas, cursos, palestras, e assim, eu nem sabia, né, que essa habilitação estava em discussão para ser aprovada, e assim que foi aprovada, um dos conselheiros, né, me ligou até e falou assim, acho que isso aqui tem tudo a ver com você. Ele me mandou a publicação do Diário Oficial, falando assim, acho que tem tudo a ver com você, né? E aí, na época, o vice-presidente do Conselho de São Paulo me ligou. Falou assim, queria te parabenizar, né, com o seu currículo e te comunicar a sua aprovação, né? Você já está aprovado na habilitação. Né? Você é um dos primeiros biomédicos do Brasil hoje dentro dessa atuação, né? Dentro dessa nova habilitação. Eu não gosto de falar que eu sou o primeiro, que para mim o primeiro é o Turíbio. O Turíbio ele é indiscutivelmente o precursor, o cara que fez exatamente acontecer a fisiologia do esporte, a fisiologia do exercício no Brasil. Mas eu fico muito feliz de todo esse meu, né, currículo, toda essa minha formação acadêmica me concedeu essa habilitação. Então hoje eu tenho habilitação também em fisiologia do esporte, além da bioquímica como biomédico. Pô, animal. E como foi a sua história aí no futebol agora, recentemente? E aí essa é uma coisa muito legal, né? Tem uma ponte aí, uma coisa com a outra? Cara, tem mais ou menos, vamos dizer assim, né? Por fazer parte de um centro de pesquisa na área de metabolismo, exercício e nutrição, eu tive várias oportunidades de ter contato, né, com atletas, com colegas, né, principalmente aí o médico responsável lá pelo centro, né, o Franz, que é filho do professor Burini, sempre teve essa oportunidade frente à medicina esportiva, né, que ele exerce, que ele atua, de contato com atletas, com confederações, com diversas modalidades esportivas, e eu muitas vezes, né, tinha a oportunidade de acompanhá-lo, de estar aprendendo, de estar ali participando. Né? Então a gente sempre teve contato, né, com não só com o ambiente acadêmico, né, com o meio de pesquisa, mas também com essa outra área. E aí depois que eu terminei o doutorado, né, depois que eu resolvi que eu não seguiria mais na carreira acadêmica, fiquei meio, né, num momento de transição ali,
E aí foi onde eu comecei a ter um pouco mais de aulas, mais cursos, etc. E quando eu tive essa habilitação da fisiologia do esporte, isso foi em julho, né, de 2019, que veio essa habilitação. Em outubro veio o convite, né? Veio o convite de poder ser fisiologista da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, né? Da categoria de base. Né? Recebi esse convite aí do coordenador, né, da fisiologia na Seleção Feminina, o professor Luciano Capelli, e ele me convidou para ser fisiologista de base, né? Para ser fisiologista primeiro da categoria sub-17, e depois eu acabei fazendo a sub-17 e a sub-20, e hoje eu faço fisiologia na categoria sub-20 da Seleção de Futebol Feminino, da Seleção Brasileira. Você joga bola, Rô? Eu... Corre atrás da bola. Eu só dou uma olhadinha, faço controle de carga. Vamos fazer um jogo Plenitude, Seleção Brasileira. Rachão? Vocês não passam vergonha aí. Cara, de vez em quando, né? Você olha a bola ali, você olha o gol, né? Assim, pô, que legal. Né? Você fala assim, não, deixa pra quem sabe. Deixa pra quem sabe. Mas seria legal, vamos fazer um amistoso. Ô, Rô, e aí também, quando a gente te conheceu, assim, uma outra pessoa que ficava falando bastante de você, assim, era o Daniel, né? Daniel Coimbra. Aí eu ficava pensando, cada onde esses caras se conhecem, né? Qual o link, né? Porque o Daniel, todo mundo conhece, né? Mora no Ceará, né? Cearense. Daniel, e cearense, cara. Da onde se conhecem, cara? Foi muito louco, assim, né? Essa história. Eu falo que eu conheço o Daniel antes dele ser o Daniel Coimbra. Também. Antes dele ser o Daniel Coimbra, eu conheço, né? Tem coisa aí. A gente conta, né? Eu conheço quando ele era o Bolacha, o Danny Boy. Essas coisas ninguém sabe, né? Conta aí. O Bolacha, o Danny Boy, né? Quando ele fazia aparição na Malhação, né? Quando ele tinha essa outra vida. Ele fez aparição na Malhação? Ele fez aparição na Malhação. Tem aparição em filme aí, enfim. Nossa, dá pra achar essas imagens? Da Malhação eu nunca achei, cara. Dos filmes dá pra achar. Mas, cara, o Daniel é um cara que eu admiro muito e que eu realmente tenho um sentimento, assim, um agradecimento muito grande por ele ser um cara que sempre foi muito humilde, e a partir do momento que ele foi ganhando a representatividade que ele tem, ele sempre valorizou as pessoas próximas dele, né? No meu caso ali, que estava junto com ele, sempre me valorizou, né? E como você falou, né? Sempre comentava aí para vocês. O Daniel, cara, ele é um cara que desde o começo, né? Eu conheci ele, olha que louco. Ele é estudante de nutrição, se eu não me engano, acho que do segundo ano de nutrição, e ele resolveu vir para São Paulo. Ele começou a mandou e-mail para vários professores, né, que ele me contou, e um desses e-mails chegou para o Burini. Ele mandou um e-mail para o Burini, lá de Fortaleza, veio para Botucatu, aqui no interior de São Paulo. Que doideira. Ele falou assim, cara, professor Burini, tudo bem? Sou Daniel, estudante de nutrição, aqui de Fortaleza, eu gostaria de fazer um estágio. Né? Posso? Posso? O Burini, eu lembro bem desse dia que o Burini, lá no laboratório, ele pegou o e-mail assim, né? O Burini gosta muito ainda ele imprimiu, levou assim numa reunião com todo mundo. Olha só, tem um cara aqui de Fortaleza que mandou e-mail falando que quer fazer estágio aqui. E aí, tudo bem? Vocês aceitam, né? Para toda a equipe, né? Porque no centro de pesquisa a gente tinha os nutricionistas, iniciação científica de pós-graduandos, educadores físicos, fisioterapeutas, né? A gente da parte do laboratório. Ele pergunta para todo mundo que o Burini, ele gosta muito de acolher a pessoa que vai lá, né? A pessoa não vai lá como estagiário e fica lá largado. Ele gosta de passar isso para a gente. Vocês têm condição de acolher? Passar por todas as áreas para ele ver o que faz e tal? Todo mundo falou, não, pode vir. E aí veio, cabeçudo, lá de Fortaleza. Ele, chegou aqui em julho, né? Porque é a época de férias da faculdade. Chegou em julho. Botucatu, aqui no interior de São Paulo, é uma cidade um pouquinho mais alta, né? Uma geografia um pouquinho mais alta. E é frio. É frio. Aí você imagina um cearense vindo, né? Pra Botucatu, sem saber o que é Botucatu. Veio só de regata.
Ele não trouxe uma blusa, velho. Não trouxe uma blusa, né? Mas veio, e aí, bom, a gente que tava um pouquinho mais de tempo, meio que, né, vem aqui, apadrinhei o menino, vamos lá, primeiro, tá uma blusa, Primeira coisa. e aí eu, poxa, acompanhava ele, né, levava nas atividades ali, tá? A gente criou um vínculo muito forte, né, naquela época ali, de um se ajudar, né, eu já estava formado, né, naquela época, poder dar esse suporte para ele, material para estudar, apresentar os projetos, né, aprender um pouquinho ali. E isso acabou que virou uma coisa que ele levou de volta e a gente nunca mais perdeu o contato, né? Então, aí eu vi ele se formar, aí eu vi ele, né, fazer tudo isso que talvez hoje vocês conhecem como Daniel Coimbra, né? Eu tive aí a honra de ver, né, o cara ali que desde daquela época esforçado, estudioso, saiu lá de Fortaleza, em busca de um estágio para aprender, né? Não por querer nada, não, quero aprender, quero estudar com os melhores, né? Veio para cá, estudou, voltou, levou isso, começou a pôr em prática, né? Se formar aí, se especializar e tá aí, né? A Dani é diferenciado mesmo. Rô, e aí, sei lá, de alguns anos para cá, as pessoas acabam associando você muito a exames laboratoriais também, né? Aí, sei lá, acho que hoje tem você e mais uns 2, assim, que a galera associa a exames laboratoriais. Ou seja, você passou a ser uma das referências em exames laboratoriais, né? Cara, também como que... Cara, é isso? Né, às vezes, assim, né, as pessoas, né, falam, isso é uma referência, eu não sei, cara, eu às vezes não consigo me assimilar como uma referência. Eu gosto de dizer que eu sou um entusiasta, sou um cara que gosta bastante dessa área. Eu acho que talvez pela formação, o biomédico, remeter aquela coisa de laboratório, ela vem meio que uma sequência, né? E por ser talvez uma carência, né? Essa área, né? Em termos de conteúdos, de informações, surgiu. Você não fala de exame? Falo. E aí foi uma coisa que aos poucos foi tomando uma proporção maior, né? Então, exame para o biomédico, né? Hoje o que eu faço de aula não necessariamente é algo que eu aprendo na faculdade, né? O biomédico na faculdade ele tem a função que a gente chama do flebotomista, que é o cara que tira sangue, né? E é o cara que faz essa análise, né? Dentro da faculdade. Basicamente a gente aprende isso. A gente aprende fisiologia, patologia, fisiopatologia, tudo mais. Mas hoje as aulas, né, em termos de interpretação, que eu falo que é o passo seguinte disso, ela é uma experiência que você às vezes vai adquirindo, principalmente nesse ambiente multiprofissional, né? Então, eu a princípio tenho a noção teórica, né, do que significa o marcador, e aí a experiência me deu a vivência um pouco mais prática, né, disso tudo. E aí foi praticamente isso que começou assim que eu me formei, né? Veio uma demanda. E aí veio, né, crescendo essa demanda aí, né, colegas próximos também sempre, me dando oportunidade, me indicando também, acho que isso foi crescendo. Mas eu acho que hoje, cara, você são os profissionais mais completos, até porque você vivenciou, como se for 15 anos dentro de um laboratório, você saiu e foi para a prática clínica verdadeira, né, a prática esportiva de alto nível, alto desempenho, né? Uhum. Então acho que isso faz com que também você tenha esse respaldo, né? Não, com certeza. Eu falo, a tal da teoria aliada à prática, né? Às vezes a gente só tem o conceitual, né? Só o teórico, cara, na hora que você vê realmente na sua frente o resultado de um exame de um paciente, você fala assim, e agora? Né? E as conexões, as inter-relações, né? Então, eu acho que para mim foi muito rico, né? E é o que eu sempre falo em aula, eu sempre prego muito a coisa do interdisciplinar, né? Não é só multiprofissional. É um biomédico, é um nutricionista, é um educador físico, é um médico. É o interdisciplinar. É a gente se conversar sem ferir nenhum preceito ético. Mas se conversar. Eu entender do treino, eu entender da alimentação, eu entender de uma medicação. E saber como é que tudo isso na minha área interfere. É o que hoje eu busco fazer nas aulas. Mostrar o efeito de um treinamento, o efeito de uma estratégia dietética, o efeito de uma medicação. O que isso mexe na hora que você pega um resultado? Como é que você interpreta isso? Né? Da onde que você tira informações relevantes para a sua prática? Não para falar o treino está errado, a dieta está errada, o medicamento está errado. Não. O que você, dentro da sua área, pode fazer?
né? Na minha área eu posso dar informação, né? Para que cada área aí possa usufruir dessa informação da melhor maneira. Legal. Você falou de interdisciplinaridade e tal, né? A gente vê muito em consultório e tal, sempre quando tem essa multidisciplinaridade, tem o médico, nutricionista e às vezes o personal, às vezes um psicólogo e tal. Tipo, dá pro biomédico estar nesse time aí? Cara, eu acho que sim, né? Eu acho que teria, sim, espaço, né? Vamos dizer assim, o fisiologista, tradicionalmente, hoje, que a gente conhece, é um espaço que a educação física ocupou, né? É um espaço ocupado pela educação física. Hoje, se você fala fisiologista, já remete a gente a entender que é um educador físico, um profissional de educação física. Mas eu vejo que a fisiologia, ela é ampla, né? Ela é uma disciplina ampla, né? Ela é uma ciência muito ampla. E hoje eu falo que o biomédico ele pode complementar numa visão não com desfecho só do esporte, do treinamento, do exercício, né? Mas com uma visão realmente integrada, uma visão sistêmica, né? Que eu vejo que, teria sim, sem dúvida nenhuma, espaço. Mas como eu falei, é uma habilitação nova, né, para o biomédico. Então, ainda os biomédicos, talvez, que estão se formando, vão buscar essa habilitação e aí vão buscar, talvez, uma inserção. E as pessoas já tradicionais, de uma equipe interdisciplinar, talvez ainda não conheçam essa vertente, essa possibilidade de ter um profissional para agregar uma informação, para agregar, né, uma visão diferente no tratamento de um paciente. Legal. E aí também, agora a gente parou um pouco na pandemia com os eventos presenciais, né? Mas você participou já, também nos últimos 5, 6, 7 anos, de alguns dos maiores eventos, tanto científicos, quanto aqueles científicos mais midiáticos, enfim. E tem alguém que você palestrou junto, você falou, caramba, tô palestrando. Hoje acho que as pessoas, quando palestram com você, devem falar, caramba, tô falando com o Rodrigo Mendes. Mas teve alguém ali que você palestrou, que você falou, caramba, cara, tô palestrando, que legal. Sei lá, uma experiência bacana. Ou de pessoas legais que você conheceu ao longo desses últimos anos aí. Cara, assim, eu falo, a minha primeira palestra é muito marcante, né? O meu primeiro evento, meu primeiro congresso, muito marcante, porque eu tinha participado de alguns, desde antes de eu me formar, né? Uma coisa que eu falo assim, as pessoas falam, nossa, hoje você fala bem, você tem uma didática boa, você nem olha pro slide para dar aula e tal. Cara, é um treinamento, eu falo que é um treinamento. Esse treinamento, cara, começou no primeiro ano, lá com o professor Burini. Isso é uma coisa que quando eu conto para as pessoas acham que é exagero. Cara, todos os dias a gente tinha reunião científica. Todo dia. O que é reunião científica? Pegar um artigo, alguém do grupo pega um artigo, prepara uma apresentação e expõe isso para o grupo para uma discussão. Legal. Todos os dias. Eu fiz isso por 14 anos da minha vida. Não era eu que fazia todos os dias, mas eu vivenciava isso todos os dias. Pelo menos, sei lá, uma vez por mês, 2 vezes por mês, era a minha vez, dentro do grupo, de pegar um artigo, ler, extrair as informações, preparar um seminário e apresentar. Então, isso me deu, primeiro, leitura crítica, né? E o segundo, treinamento didático, né? De apresentação. E com isso, né? A partir de que a gente ia fazendo isso lá no nosso centro, o professor Burini tinha oportunidade de ser convidado para dar um curso, dar uma palestra. E ele, muitas vezes, tinha lá um curso de 2 horas. Ele falava assim, tá bom, nesse curso de 2 horas, fulano vai falar 20 minutos, fulano vai falar 20 minutos, fulano vai falar 20 minutos e eu fecho. Tipo, ele fazia um jogral, né? Que a gente falava antigamente. Ele fazia isso aí. Então, ele sempre me deu, desde antes de eu me formar, oportunidades de participar de alguns eventos mais regionais. E eu participava como docente das pós-graduações que ele coordenava. Isso até me formando. A pós-graduação que eu fiz, eu dei aula na pós-graduação. E nessa aula que eu dei, estava um professor dando aula no mesmo final de semana, o professor Edilson, lá da UEL, de Londrina, né? Um cara aí também muito renomado na área da educação física. E aí, quando ele viu minha aula, ele falou assim, cara, eu quero que você palestre no Congresso Brasileiro, né, do grupo de pesquisa, Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercício. E aí fui para Londrina no ano seguinte, foi minha primeira palestra no Congresso. E é bem tradicional esse congresso, né? Bem tradicional, né? O GPMN, né? Ele é bem tradicional, que é o Combramene, que é o congresso do GPMN. E, cara, dentro da área da educação física, isso
falando em 2008, 2010. Não tinha muito evento. Hoje a gente, né, de uns 5, como você falou, de uns 5 anos para cá, tem muito mais evento. Mas, pô, 2008, 2010 não tinha muito evento. E esse era um dos tradicionais, Salafisques, Combramene, eram os tradicionais da área da educação física. Cara, no congresso para 500 pessoas, mais ou menos, 500, 600 pessoas. Né? E eu, pô, recém-formado, ele me convidou. Cara, dá uma palestra lá e tal, não sei o que, do que você estuda aí. Eu falei, pô, beleza. Ele me botou como primeiro palestrante do congresso, abertura, na mesa redonda de hipertrofia, que é um dos temas que mais tinha umas 400 pessoas na sala, e eu falando junto com o Carlos Ugrinovich, né, da USP, eu e ele, a primeira palestra. Cara, eu lembro que assim, eu fiquei uns 2 dias sem dormir. No segundo slide, minha apresentação parou de funcionar, velho. Como assim? Travou? No segundo slide eu, né, me apresentei e tal, comecei a falar e pum, toca um slide, toca outro, tá, um pouquinho me conhece, sabe que eu gosto muito de usar o slide, né, o recurso visual. Até eu falo que é um escape, às vezes, da timidez, né, meu? Que chama atenção no slide e tira atenção de mim. Cara, deu o terceiro slide, eu passei. Olhei assim, falei, e agora? Olhei pro Media Desk, o cara fez assim. Nossa. Aí eu, tá bom, cara, comecei a falar, como se não tivesse nada acontecido. Deu 5 minutos, o professor Edilson tava lá no fundo, nem sabia, ele levanta lá do fundo, vou parar. Não, é isso. Foi lá dar uma dura no Media Desk, tem que arrumar. Vai falar sem apresentação, não sei o quê. Eu falo que esse aí foi o primeiro choque, assim, de realidade em dar palestras, né? Nossa Senhora, que arrebento. Cara, e a primeira? Nossa. E a primeira no congresso, uma sala lotada, e eu falei assim, caraca, né, meu? Pô, que doideira. Mas eu falo que toda palestra é um nervosismo, é uma ansiedade. O dia que eu perder isso, eu acho que perde a graça, né? Mas um dos eventos, assim, muito marcantes para mim, em termos de palestrar, e eu lembro que foi o evento que a gente fez em Campinas, né? O evento que a gente fez em Campinas, que era daqueles cursos modulares que rodavam o Brasil, a gente fez em Campinas e eu lembro que logo depois da minha apresentação era o Marcelo Carvalho e depois o Marcelo era o Paulo. Cara, eu lembro que esse dia foi um dia que eu fiquei nervoso pra caramba, velho. Eu lembro que eu fiquei nervoso, porque, pô, eu sempre tive muita admiração pelo Marcelo e pelo Paulo, obviamente, né? Por mais que a gente já tivesse se conhecido, assim, acho que eu nunca tinha falado junto com ele no mesmo evento e acho que ele nunca tinha visto eu em uma palestra, né? Então, eu lembro que foi um dia, assim, cara, que eu fiquei muito nervoso. O Paulo até entrou ele chegou bem no meio da minha apresentação. Foi um dia, assim, que eu lembro que realmente fiquei bem nervoso, assim, né? Mas, cara, todo evento rola uma adrenalina boa, uma frequência cardíaca lá em cima, assim, e é emocionante, né? Pô, muito legal. Eu acho que o que é mais legal, eu sempre falei isso pro Renato, né? A plenitude sempre, posso falar tranquilamente, isento de qualquer coisa. A plenitude, sempre olhei a plenitude como assim, puta, é referência para mim em termos de educação na área da saúde. Sempre para mim foi, porque sempre teve os melhores profissionais. Né? Então, lógico que o Paulo, o nome dele é muito forte, tá, não sei o que lá, mas sempre o guarda-chuva é muito grande. Né? Aí tinha o Rodolfo, que estava, né, participando e tal. Aí você, então, são nomes que realmente você vai falar, pô, se tem um caminho que tem que seguir, o caminho tá por esses caras aqui, né? Tá vendo? E aí é muito legal você contar isso, você foi, falar com o Marcelo, né? Depois veio o Marcelo, depois veio o Paulo. Imagino que, deve ser muito legal você estar sempre no meio dessa galera que é a galera mais renomada sem dúvida. Na educação, na área da saúde. Eu tava conversando com um colega esses dias de falar exatamente isso, né? Eu poder hoje, né, vamos dizer assim, do outro lado, né? Eu me considero um aluno, sou um aluno eterno, né? Das pessoas que eu estudei, eu aprendi, que eu assisti a aula, hoje eu poder estar do lado dando aula, cara, isso é... Agora me fala uma coisa, Amanda, fora do Brasil, né? Desculpa a minha ignorância, mas fora do Brasil, nessa área, tem pessoas conhecidas? Como é que funciona fora dos Estados Unidos, Austrália, Europa, onde que o mercado biomédico também é forte?
Então, Ou não tem? Assim, para ser bem sincero, o biomédico, né, que lá fora eles chamam de biomedical science, o cientista da área biomédica. Às vezes a gente até, por exemplo, achar um nutricionista lá fora, né, são coisas às vezes um pouco diferentes. Às vezes a pessoa se forma como pesquisador, né, o cientista, né, uma coisa desse tipo. Então, assim, para te falar bem a verdade, assim, não sei especificamente biomédicos lá fora, né? Mas você tem os cientistas da área biomédica que, né, um pouco mais na área esportiva, assim, que eu conheço, você tem grandes centros, né? Os cientistas, até o próprio professor Burini tem muitos contatos, né, com esses pesquisadores que, quando chega lá fora, é pesquisador, né? Acaba não tendo tanto distinção, às vezes, de profissão, né? Você vira pesquisador, né? Igual, sei lá, por exemplo, Stuart Phillips, né? Eu, sincero, não sei, ele é nutricionista? Não sei também o que ele faz. Ele é pesquisador, né, gente? Chris Burke, pesquisador, né? Que falam da área de nutrição. O próprio Burini mesmo, ele é um pesquisador, ele é biomédico de formação, mas, ele tem um nome muito forte na nutrição. Sim. E muita gente, às vezes, acha que ele é nutricionista. E mesmo o Turiba, que você falou, durante muito tempo eu sempre achei que ele fosse médico. Todo mundo acha que ele é médico até hoje. Exato. Ele é biomédico de formação, né? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem, né, muito a questão, principalmente do exercício da profissão, mas eu acho que quando a gente vai lá para fora, né, a gente tem muito pesquisador e às vezes você tem as pessoas que atuam, né, como, desculpa a palavra, coach, jamais no sentido pejorativo, mas lá fora as pessoas que atuam, né, no lifestyle, que não necessariamente são nutricionistas ou profissionais de educação física, mas que intervêm com prescrição dietética, né, alguma coisa nesse sentido. Legal. Não tem, talvez, a mesma fiscalização que a gente tem aqui no Brasil. Legal. Só uma observação, voltar aqui para a resposta anterior, que você falou de timidez e tal, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Eu falo que todo mundo é vendedor, né? Independente da profissão, todo mundo é vendedor. E para você ser um vendedor de sucesso, você tem que ter algumas características básicas, assim, né? Uma delas é controle da timidez, né? Tipo, cara, você pode ser tímido, mas você não pode deixar a timidez te impedir de se movimentar e tal. Eu também sou bem tímido de origem, na verdade, sim. Mas também desde pequeno eu tentei me expor o máximo possível para aprender a controlar isso. E capacidade de oratória, né? E desde uma das primeiras palestras que eu vi sua, que eu não sei se foi naquele curso modular que a gente fazia pequenininho aqui na Quality, ou se foi na Reebok que a gente fez um curso também. Verdade. Que acho que foram os primeiros, se eu não me engano. Foram. Vieram antes desses aí que você falou. Eu percebi no Rô, assim, uma capacidade foda inclusive de conectar o que ele falava, e falava super bem, com... Óbvio que ele tinha muito conhecimento, né? Devia ter estudado muito já ao longo da vida, com o que realmente estava atrás, cara, com slide, assim, sabe? Conexão. Eu acho que até hoje, assim, pra mim é um dos melhores que faz isso. Eu assisti a aula como aluno, né? Eu acho muito legal, assim, a calma, né? De falar de uma coisa complexa de uma maneira calma, clara e objetiva. Isso eu acho muito difícil, cara. Eu acho que nem tá calmo, mas transparece. É difícil porque é um assunto que às vezes até é chato. Sim. Né? Porque não é uma coisa assim, você fala, putz, isso aqui, é legal pra caramba pra ficar vendo todo o detalhe. Só que tem gente que tem essa facilidade. Né? O Rodrigo tem essa, fala bem e tal. Mas, passa, entendi. Mas é um assunto complexo pra caramba. Sim. Eu queria destacar isso, cara. Tipo, pra todo mundo, na verdade, né? Controle de timidez, oratória e apresentação em público, patrimônio intelectual, né? Tem que estudar pra caramba. E hoje em dia é recurso audiovisual também, cara. Você tem que ser bom em... Né? O horror de slide de aula, pra mim, é um dos melhores também, cara. Cara, isso é uma das coisas que... Né, primeiro, obrigado pelas palavras aí. É uma coisa que eu sempre busquei desenvolver muito, um pouco disso que o Gu falou, exatamente dessa questão. Às vezes, na minha experiência lá no laboratório, no centro de pesquisa, nutrição, educação física, fisioterapia, medicina, e a gente falava laboratório, né, que é biomedicina. Os temas, geralmente, quando a gente vai para o laboratório, eles puxam um pouquinho mais para uma via metabólica, para um esquema, para o ciclo de Krebs, que todo mundo conhece. E é o que você falou, às vezes é chato, cara. Às vezes é chato. É chato ter que ficar explicando, isso aqui tá
Então, na minha experiência, de eu ver, poxa, olha assim, ó, nesse estudo, o paciente, o indivíduo fez esse protocolo de exercício e deu esse resultado. Nesse estudo, fez essa intervenção dietética, no meu estudo, ó, fez uma pipetagem aqui, a alíquota de tanto, isso aqui. Eu falo, pô, isso é chato pra caramba, né, velho? Então, o recurso audiovisual eu comecei a desenvolver pensando exatamente em tirar um pouco, quebrar um pouco dessa coisa chata, né? Então, como eu te comentei, a quebra da timidez também de jogar para apresentação, mas usar o recurso a favor da informação para tornar algo que talvez seja complexo de uma forma que quem está assistindo consiga captar. Essa é uma das minhas grandes preocupações quando eu vou dar aula. Toda vez que eu recebo um convite, para quem que eu vou falar? É estudante ou profissional? Qual é a formação? Para eu direcionar a forma que eu vou falar, a mesma informação, às vezes, para públicos diferentes. É verdade, eu lembro que você... eu lembro que a gente ia fazer um grupo de estudos para a Denise, né? Você falou, quem que... É verdade, uma das poucas pessoas que perguntou isso para mim. Para quem que eu vou falar? Aí eu falei, como assim? Fiquei pensando, como assim? Pensei que já, né? Não, mas na verdade você vai falar para médicos hoje, mais médicos. Sim. Ah, então beleza. Isso já foi... porque, como você falou, às vezes uma informação, para mim, cara, ela é simples. Sei lá, simples assim. Eu estudei, entendi e captei. Beleza. Para eu passar isso, cara, é um desafio. Né? Ou talvez o que você falou, se vender. Né? Eu tenho que, entre aspas, vender o peixe, que é levar a informação. Tem que captar. Não adianta nada eu vir aqui fazer a gente fala, uma diarreia mental, para mostrar que eu sei, um nome de enzima decorado. Fala um monte de coisa, o pessoal... O que adianta? Então vai entrar, beleza, entra aqui, sai ali e vai embora. Eu gosto muito disso do lanche. Cara. O lanche, para mim, é o expert em fazer essas analogias de tornar algo complexo numa analogia aplicada no nosso dia a dia que faz a gente entender e levar essa informação para sempre. Legal. Né? Faz a informação para sempre. Né? E uma coisa também que eu acho legal, que você está falando, né? Hoje, até alguns anos atrás, a nossa segunda língua era o inglês, né? Tinha que ser o inglês. Apesar do Brasil tem poucas pessoas que falam inglês. Na realidade, hoje a nossa segunda língua tem que ser tecnologia, porque o cara que não está antenado, não sabe falar, que eu digo assim, usar, né, saber. Eu acho legal como a canetinha que você usa, toda aula de caneta. Eu acho legal isso, porque realmente esse recurso, ele traduz muito daquilo que você quer falar. Ajuda muito, né? Ô, Rui, na sua opinião, qual que é a importância das redes sociais para qualquer profissional hoje em dia? Cara, eu acho que a rede social virou nosso cartão de visita, né? Eu acho que a gente às vezes fica um pouco refém, eu costumo dizer refém de métrica, né? Mas eu acho que não só pensar em métrica, mas pensar que é o nosso cartão de visita. É uma forma que hoje as pessoas vão conhecer a gente. Antigamente, elas iam buscar o currículo Lattes, né? Algumas. Iam buscar o currículo Lattes, sei lá, jogar seu nome no Google. Hoje, a rede social é o seu cartão de visita. Então, acho que é muito importante você ter, vamos dizer assim, alguma atividade em termos disso, pensando no âmbito profissional. Né? E aí tem todas aquelas vertentes de para quem você vai falar e etc, etc. Mas eu acho que são muito importantes pensando no seu cartão de visita. Não pensando em ter que fazer isso ou aquilo, mas para a pessoa te conhecer, acho que ali é a forma onde você hoje vai ser conhecido, vai ser encontrado, né? E a pessoa vai poder ter o primeiro contato, às vezes, com você. Sim, posicionamento digital é fundamental, né? Ou na vida pessoal, o que você curte fazer, de hobby, então? Cara, pra dar uma relaxada? Uma das coisas que eu sempre brinco, né? Que foi um dos hobbies que me fez melhorar a questão da timidez e de falar em público, né? Cara, isso é uma das coisas que quando eu falo assim, o que me ajudou a quebrar um pouco a coisa do falar em público foi a música, velho. Foi a música. Eu brinco, né? Um violãozinho e tal, gosto de um rock, de uma guitarra. Legal. E quando eu entrei na faculdade, né, no primeiro ano, eu morava como se fosse não era uma república, não, uma pensão, várias pessoas ali, e sempre tem, né, um violãozinho ali no canto e tal, uma galerinha que se reúne, e era todo mundo da faculdade, e eu lembro que a gente pegou e juntou e começava a ficar brincando, você toca aqui, não sei o que, você canta, você faz isso, cara, a gente montou uma bandinha no primeiro ano, cara, e eu assim, chegando assim, né, conhecia ninguém e tal, e a timidez ali embutida, né. Falei assim, vamos tocar? Eu falei, tocar, subir em palco, essas porra. Boa.
tô de boa. Pra brincar aqui, tudo bem, mas... Não, eu falei, tô de boa. Não, vamos. Eu falei, beleza, vamos, né, cara? E foi muito louco, foi uma experiência muito louca, assim, que, sei lá, velho, na hora que aconteceu, eu agi naturalmente. Agi naturalmente, assim, né? A questão da timidez de aparecer em público, essas coisas, né? Tipo, na faculdade mesmo, quando eu tinha trabalho para apresentar, deixa eu fazer a parte escrita, vocês apresentam, vocês falam lá, né? E aí nessa, veio essa experiência aí, cara, ficou uma coisa muito legal e tomei gosto, assim, eu falava assim, e eu depois era o cara que ia inscrever todo mundo para ir tocar no festival, né? Juntava a galera no festival da faculdade. Eu falo que essa é uma das coisas que eu tenho de hobby e que me ajudou muito, né? A questão de palco, né? Não que não tinha apresentação de bandas, mas é coisa de palco, coisa de público, coisa de contato, né? É uma coisa que me ajudou bastante, né? Eu falo que esse foi minha primeira barreira ali, meu primeiro auxílio para eu vencer a barreira de falar em público, né? Foi com a música. É uma das coisas que eu gosto, às vezes, de fazer, né? De hobby. E, cara, às vezes quando a gente tá parado é isso, poder descansar, poder, né? Não pensar um pouco nessa nossa correria, assim, né? A música ela é uma válvula de escape muito boa aí. Show de bola. Gu, alguma colocação aí? Não, de adicional não, agradecer ao Rô, né? Pô, monstro. E é legal que, de novo, não tenho papo na língua, não tenho rabo preso com nada, e aqui sentou algumas pessoas que, eu admiro muito. Saiba que você eu admiro muito, cara. Você é um cara com uma inteligência assim, bem acima da média. Bem... Como eu falo assim, o que você fala, do jeito que você fala, como a gente entende, é difícil pra caramba. Não é uma... Tanto que ser professor, não é... O pessoal fala, vou dar aula lá, não é? Ainda mais agora, né? No online, que tem uma barreira, você não tem um contato maior, né? As pessoas estão se adaptando a isso. Uhum. E aí você continua tranquilamente. Eu vi sua aula tanto presencial já, quanto a aula. Cara, não perde nada. Monstro. É isso. Fico feliz. Obrigado. Aqui nos bastidores a gente tem umas divisões, tipo, primeira divisão, segunda divisão, tipo, pra brasileira. Entendi. E você é a primeira divisão, então. Opa! Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Valeu, galera. Valeu. Obrigado, hein?